Olá, meus amigos, bom dia. Estão todos bem? Devido a outras atividades, nós não pudemos gravar nas últimas semanas as nossas catequeses, mas estamos voltando e retomando o tema da nossa fé no Espírito Santo, falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus. E a gente encerrou a nossa última catequese falando sobre a efusão do Espírito, quando ela se dá. E a gente então diz que a efusão do Espírito se dá no dia de Pentecoste e tem uma finalidade. Qual é a finalidade dessa efusão do Espírito sobre a igreja, que começa no coração de Jesus e com as ações da igreja primitiva? A finalidade é ser o princípio de união e de santificação dos que foram redimidos no sangue de Cristo. Inclusive, no último domingo, nós celebramos a solenidade de Todos os Santos e o texto do Apocalipse, a primeira leitura, falava a respeito disso. Havia um número de 144 mil que foram redimidos no sangue do Cordeiro. Mas havia, além desses 144 mil, uma multidão de irmãos. Quem são esses, então? São exatamente os que foram redimidos em Cristo. E a partir do Espírito, esses que são redimidos em Cristo formam o novo povo de Deus. O novo povo de Deus. E a partir do Espírito também obtém a filiação divina. Conforme São Paulo diz, o Espírito que habita em nós clama Abba, ó Pai. Em comunhão de fé e de amor, os cristãos, a partir dessa experiência pneumática, a partir da experiência do Espírito Santo, vão experimentar uma vida transformada e conquistada por Cristo em seu favor. E tudo isso é desígnio do Pai, porque Deus quer salvar toda a humanidade. De fato, o Espírito Santo é amor unitivo e conjuntivo de Deus e reúne os homens numa verdadeira comunidade de fé. O decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II diz assim no número 2: o Espírito Santo que habita nos crentes, naqueles que creem, que enche e governa toda a igreja, é quem realiza aquela maravilhosa comunhão dos fiéis e une todos tão intimamente em Cristo, sendo o princípio da unidade da igreja. A partir disso, então, a gente conclui que a igreja é o lugar destacado e indestrutível da presença do Espírito de Deus no mundo, presença que une, portanto faz a igreja ser una, presença que santifica, faz a igreja ser santa, presença que abrange tudo, por isso a igreja é católica, e faz permanecer na verdade original, por isso a igreja ela é apostólica. Quando terminarmos a catequese sobre o Espírito, nós vamos fazer a catequese sobre a igreja. A gente diz no credo: una, santa, católica e apostólica. Depois da ressurreição, Jesus deixa claro aos seus discípulos que não os deixará órfãos, mas Ele vai enviar da parte do Pai o Espírito da verdade, que conduzirá todos os discípulos, que os conduzirá, portanto, na plena verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Jesus se compromete com os seus discípulos a rogar ao Pai para que envie para os seus discípulos um outro Paráclito, que desempenhará o mesmo papel de advogado e defensor que foi desempenhado por ele, por Jesus, enquanto estava com eles. O Paráclito será o mestre da vida interior, portanto, é o mestre da verdade. Ele é distinto de Cristo, principalmente por causa de sua presença, porque é uma presença invisível e interior, mas não será menos eficaz. Jesus diz que o Espírito vai atuar em favor dos cristãos, vai recordar
tudo o que ele fez e vai ensinar os cristãos a fazer coisas novas. Então, o Espírito se distingue de Cristo principalmente enquanto a sua presença, porque a sua presença na igreja será de forma invisível e interior, mas não será menos eficaz. O próprio Jesus disse que o Espírito agirá em favor dos cristãos, ele vai recordar todas as suas ações, as ações de Cristo, e vai ensinar os discípulos a serem criativos para enfrentarem novas situações. Habitará na alma dos crentes para sempre até o fim do mundo. Por isso, a presença de Jesus na comunidade cristã estará garantida. É o Espírito que garantirá a presença de Jesus até o fim dos tempos. Como dom que Jesus deu à igreja, a função primordial do Espírito Santo é dar testemunho dele, fazendo com que os homens se decidam por ele, se decidam por Jesus. O quarto evangelho, assim conhecido, ou o Evangelho de João, exalta bem esse aspecto, porque ele é o Espírito da verdade, só ele pode manter os crentes na fé em Jesus. E aliás, o apóstolo Paulo também diz: ninguém pode reconhecer e dizer que Jesus é o Senhor se não for na força do Espírito. Caros amigos, a igreja não pode ser considerada uma reedição histórica de Jesus, mas é o seu sacramento. A igreja é um sacramento. É sacramento porque possui o caráter sacramental, por dois aspectos. Por quê? Possui em si a presença de Cristo, porque ela continua a obra iniciada por Cristo e antecipa o reino de Deus, e ainda um terceiro, porque ela é a fonte dos 7 sacramentos, a fonte dos 7 sacramentos. E a igreja é também o lugar do Espírito. Na igreja, portanto, o Espírito cria entre os discípulos de Jesus uma comunhão profunda e uma relação completamente nova com Deus. Torna os discípulos de Jesus participantes da vida divina. Por isso, segundo São Paulo, o Espírito Santo faz o crente dizer: Abá, ó Pai. Os padres da igreja, os padres da patrística, dizem que o Espírito é tido como a alma da igreja. Santo Agostinho, por exemplo, diz que o Espírito Santo exerce na igreja o papel que a alma exerce no corpo humano. E, finalmente, para encerrar essa etapa da nossa catequese, a gente pode concluir que o Espírito Santo torna a igreja um organismo comunitário, no qual cada membro desempenha o seu papel e tem atitudes também individuais diferentes. Isso se faz perceber nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, diz São Paulo: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um dá a mensagem da sabedoria, a outro a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito, a outro o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Por isso, esse texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos favorece dizer que a igreja é carismática por 2 motivos. O primeiro deles, porque ela é o lugar da graça de Deus, da caris, graça de Deus. E depois porque o Espírito Santo distribui carismas especiais a seus membros para o bem de todos. Desse fato, do fato da igreja ser carismática, nós podemos compreender que nela existem também os chamados ministérios
e por isso esses ministérios precisam de uma hierarquia. Então, a ministerialidade da igreja e a hierarquia da igreja decorre exatamente do fato dela ser diversa em carismas. Sobre isso nós falaremos numa outra oportunidade. Quero desejar a todos vocês um bom final de semana, lembrando que estaremos celebrando nesse final de semana o 6º Dia Mundial dos Pobres, né? E que nesse dia nós possamos oferecer de nós os nossos dons para o bem de todos, né? E se pudermos oferecer também, né, alimento para aqueles que estão mais necessitados, que o façamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.